Salve, salve, amigo de todo o Brasil! Hoje, a Tribuna de Feijó tem a grata satisfação de fazer mais uma entrevista. Essa talvez seja a entrevista mais aguardada e a entrevista que vai ser mais assistida por vocês, amigos. Quero mandar um grande abraço para vocês do canal, aí no YouTube, para vocês do Instagram, um grande abraço, para vocês do Facebook, também receba o nosso abraço, nosso carinho. Você do TikTok, que tem nos acompanhado diariamente, tem nos dado uma imensa audiência. Nós só temos a agradecer. E hoje, amigos, estamos aqui na casa do pastor Aurélio Braga. E o pastor Aurélio Braga tem hino da sua autoria, tem livros escritos da sua autoria, ele é pastor, é escritor, é músico, é autor de músicas. E nós vamos bater um papo com o pastor Aurélio Braga. Vamos aos cumprimentos com ele, depois vamos começar ouvindo um hino da sua própria autoria. Você vai ver que beleza de hino. Você preste bem atenção à letra desse hino. Mas primeiro vamos cumprimentos ao pastor Aurélio Braga. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Messias. É um prazer imenso ter você conosco aqui nesse momento em minha residência, com o seu ajudante, né? É o técnico juntamente com você. Isso para mim realmente traz uma grande satisfação pela nossa amizade, por tudo aquilo que a gente tem feito. Você tem feito Feijó, eu também, e nos conhecemos assim de longas datas, né? Há décadas. Há décadas, e nossas famílias também tradicionais, tivemos lá de baixo sendo amigos até hoje, né, Messias? Isso é importante. Verdade. Agora, Aurélio, a Tribuna e seus seguidores, estamos aí, quero te dizer que hoje, mais de 30%, já estamos em torno de 35% da população já acompanha o canal. Glória a Deus, isso é muito importante. E eu quero agradecer a você por ter recebido a equipe da Tribuna aqui no seu lar. Certamente um prazer, muito grande. Vamos começar esse programa um tanto diferente. Eita. Vamos pegar o pastor Aurélio Braga. Daqui a pouco a gente vai começar lá das raízes familiares do Aurélio, vamos entrar na vida profissional, depois vamos entrar na vida política, depois nós vamos fazer uma verdadeira radiografia da história desse cidadão feijoense, Aurélio de Souza Braga, de uma das famílias mais tradicionais, uma das maiores famílias, uma das famílias mais respeitadas de Feijó. Mas, pastor, Amém. O senhor nos dá um prazer de abrirmos o programa com o hino da sua autoria? Com certeza. Nós vamos abrir o programa e a seu pedido com o hino de minha autoria. Por sinal, eu gravei, né, no disco que rodou muito em Feijó. E esse disco ainda continua rodando. Em várias partes do Acre rodou. Inclusive eu vi lá. Muito. Nós fizemos 3.000 CDs e eu não vendi. E doei esses CDs, 2.000 fitas, exatamente só para evangelizar o nosso povo, a nossa gente, o povo acriano e o povo do Brasil, né? Você sempre foi um homem de Deus, sempre foi nesse caminho de Deus. Então vamos executar, né? Vamos. Como a água cristalina, Senhor, em minha vida tu entrou. Como a noite pede o dia, Senhor, em minha vida tu entrou. Como um sono sossegado, Senhor, em minha vida tu entrou. Como abriste o vento forte, em minha vida tu entrou. Como um sono sossegado, Senhor, em minha vida tu entrou. Como a noite pede o dia, Senhor, em minha vida tu entrou. Como o perfume da rosa, Senhor, em minha vida tu entrou. Como a lua e as estrelas, em minha vida tu entrou.
Uma noite pede o dia, Senhor, em minha vida toda. Muito bem, palmas. Merece. O hino é muito bonito. Está de parabéns. Bonito, né? Muito bonito. Você está de parabéns. É uma verdadeira mensagem ao povo de Deus. Uma verdadeira referência a Deus e seu hino. Foram, nesse disco eu fiz 12 composições de minha autoria. Foram 12? 12 composições. Muito bem. E a gente tem trabalhado outro disco, né? Uhum. Para depois colocar no YouTube. Isso. Vocês me fez a promessa de colocar, depois nós vamos colocar esse disco no YouTube. Vamos colocar, sim. Eu tenho certeza que os nossos internautas, nossos seguidores, já estamos aí com mais de 30 mil seguidores, vão nos acompanhar. Com certeza. Deixa eu ver aqui. Começou a cair um serenozinho, uma garota, até em São Paulo, né? Garota de São Paulo. Isso mesmo. Eu acho que nós vamos ter que mudar de cenário. Vamos só mudar um pouquinho, tá certo? Voltamos já já. Então nós voltamos e vamos começar a fazer algumas perguntas para o pastor Aurélio Braga. Qual é a sua família mesmo, pastor? Em Feijó. Você é filho de Antônio Barroso Braga. E o nome da sua mãe? Amélia Bezerra de Souza Braga. Amélia Bezerra de Souza Braga. Vocês são quantos irmãos, todos que estão vivos, que faleceram? Foram quantos irmãos? Olha, Messias, nós somos 24 irmãos. 14 da primeira mulher do papai e eu sou da primeira mulher. Uhum. E 10 da segunda. Então meu pai casou muito novo e a minha mãe então morreu de parto. Uhum. Do Amélio, que você conheceu, que era o mais novo, que já faleceu. Músico também. Músico muito bom, tocava vários instrumentos. E então o pai juntou-se com outra senhora, por nome Maria Cesário, e daí geraram ainda 10 filhos. E com 14 da minha mãe, então foram 24 filhos que o papai gerou neste mundo, né? Você lembra o nome de todos, Aurélio? Rapaz, eu lembro, o primeiro foi o Filho Souza, segundo a Nazaré, terceiro a Fátima, quarta a Anitta, quinto o Jorge, aí vem a Salete, a Nelita, a Ana Maria, a Ana, a Salete, o Tunino, e depois o Amélio, eu, a Rita. Aí depois vem os outros da outra mulher, que talvez eu não esteja lembrado de todos, né? Mas tem aí o Francisco, que chama Francisco Gordo. Francisco Cesário, que mora aqui. Trabalha no judiciário. Aposentou-se já, trabalhava no judiciário. Uhum. Mas a nossa família, o papai fez exatamente 2 times, né? Para jogar o futebol. 24. Praticamente dava um time feminino e um time masculino. E um time masculino. Então foi o meu velho, exatamente, era muito forte, resistente, né? Uhum. E ele conseguiu ter esses filhos, por sinal, um pai muito bom, porque a segunda mulher, porque a mãe morreu de parto, do Amélio. Eu, pelo menos, não conheci minha mãe, né? Minha mãe disseram que era uma senhora muito boa, caridosa, mas eu não cheguei a conhecê-la, porque quando ela faleceu, eu tinha 3 anos. Então, não lembro de nada dela. Não tem como lembrar. Eu não tenho como lembrar nada dela. Mas, hoje, a gente tem feito até hinos. Eu fiz já 5 hinos para as mães. Por sinal, ainda está inédito. Isso aí eu não gravei nenhum ainda e nem mostrei para ninguém. Né? Eu quero mandar um grande abraço, Aurélio, para Ana Maria, rapaz. Ana Maria, ela acompanha o programa. Ela acompanha? Acompanha. Tá certo. E Ana Maria, um grande abraço, tá certo? Nos acompanha aí. Hoje o papo é com seu irmão Aurélio de Souza Braga. Amém. Aurélio, Antônio Barroso Braga foi, digamos, foi um símbolo em Feijó. Papai foi. De trabalho, Isso. de lealdade, de companheirismo, disciplinador. Isso. Eu lembro um pouco de Antônio Antônio Barroso Braga. E, por sinal, ele está entre os fundadores da maçonaria do município, né, Aurélio? Do município. Ele é um dos fundadores da maçonaria. Papai, ele exerceu vários cargos aqui no município de Feijó.
nessa cidade, que eu conheci com 2 ruas, né? Uhum. Nós estamos agora com 73 anos de idade e conheci Feijó com 2 ruas. A Rua de Baixo, que ia ali do mercado até ali onde era Vanderlei, ali antigamente, e a Rua de Cima da igreja até onde era a casa de seu Vlad de Ferraz, que você conheceu ali, né? Só essas 2 ruas. Depois daqui, onde é a Eletrônica, era a usina de luz, aqui onde é o Colégio Imaculado Conceição, era a garagem da prefeitura, e o aeroporto, ali onde é hoje a maçonaria. Quem está te acompanhando, quando eu digo quem está te acompanhando, porque nós gravamos, geralmente, amigos, à tarde, 5 horas. Eu estou gravando mais cedo um pouco, mas a gente joga no ar às 7 da noite. Por isso que eu sempre digo à noite. Tenho o hábito de falar sempre à noite, que a gente roda à noite. Quem está te acompanhando, Aurélio, e que disse que não ia perder de forma alguma essa entrevista, falei com ele hoje, o Francimar Fernandes de Albuquerque. Ô, Francimar é o chefe, né? Francimar é meu amigo. Nós fomos seresteiros juntos, tá certo? Eu lembro-me que nós, Francimar mais velho um pouco do que eu, né? Mas nós tínhamos nossos namorados, e ele, Aurélio, hoje nós fazendo serenata. E a gente ia fazer quando solteiro, e depois, quando casados, nós sempre fizemos serenatas aqui na cabeceira da pista, olhando para as estrelas. Tempo bom, né? É um camarada, nunca tivemos dúvida, é uma pessoa excelente. Para mim, Francimar é um irmão, é um irmãozão. Ele e a família dele. Conheci seu Valdemar Probem, né? Andava bem vestido. O pai dele andava bem vestido. Era um pouco zangado, né? Mas uma família digna, uma família que realmente muito tradicional e que na época representou e continua representando bem o nosso município de Feijó. Aurélio, agora vamos falar um pouco, antes de entrar para o lado profissional, vamos falar um pouco do lado político. Porém, antes eu te faço uma pergunta. O que você acha que mudou no comportamento do ser humano daquela época para cá, Aurélio? Mudou muita coisa. Hoje nós estamos vivendo um tempo totalmente diferente daquela época, né? Vamos dizer o seguinte, nós vamos colocar 40 anos atrás, né? Isso. Só 40. 40 anos atrás, vamos dizer que eu tinha aí 33, né? Nós podemos observar que houve uma mudança muito grande em todos os aspectos, né? Verdade. Atrás um pouco, nós sabemos que Feijó era uma irmandade, e o mundo, o Acre, o Brasil, também era uma irmandade muito grande. Mas nós, no decorrer dos tempos, nós estamos vendo que essa mudança, ela veio por circunstâncias, certo? Vamos dizer, Feijó, qual era o ouro preto da Amazônia? Era a borracha. Nós sabemos que a economia gerava-se em torno da borracha no Brasil, no estado do Acre, e em Feijó. Feijó, né? Foi campeão, foi um dos grandes, 2 vezes nós ganhamos. O Osmar Santos, por sinal, foi homenageado. O Osmar, ele tinha 43 seringais funcionando em pleno vapor. E nós sabemos que Feijó foi campeão de exportação de borracha, aqui, né? Que descia ali para Belém do Pará, tá certo? Para ser laminada a borracha. Então, a última gleba, a última safra de borracha que foi embarcada aqui no Porto de Feijó foi em 1979. Isso eu decorei, tá entendendo? Porque naquele tempo a Sudeva estava se instalando com a seringueira de cultivo. E Feijó, então, antes era assistida como uma das principais exportadoras de borracha, que era a economia mais forte do município, assistida pelo Banco da Borracha, que foi exatamente aquele esforço de guerra que os Estados Unidos fez, e foi criado o Banco da Borracha. Ele injetava recursos, e esses recursos atendiam todos os seringalistas aqui do Acre, e principalmente do Vale do Juruá, que éramos nós, né? Feijó estava aqui muito bem situado. Nesse sentido, vários seringueiros, várias colocações, vários seringais abertos em pleno vapor, e atendia, então, uma demanda muito grande de borracha. Ali assistia Belém do Pará, o Brasil, com uma demanda muito grande de borracha. Então, o que aconteceu? Nesse sentido, o Banco da Borracha ele foi extinto,
e foi criado o Banco do Desenvolvimento da Amazônia. Lembro. E quando foi criado o Banco do Desenvolvimento da Amazônia, aí, meu querido Messias, houve, então, quebrou o dinheiro para o custeio da borracha, porque o banco da borracha era específico, só atendia o fábrico de borracha, e quando veio o Banco da Amazônia, ele veio para atender várias demandas, né? Pecuária, etc., outras coisas mais. E aí, os comerciantes daqui, seringalista, fecharam as portas, porque não tiveram mais financiamento. Verdade. E ficaram ainda trabalhando, seus marcos, muito sacrifício, 43 seringalhas abertas. Eu estive, isso aí eu posso dizer porque fiz pesquisa ainda quando estudante. Depois, em 79, foi a última safra de borracha que desceu para Belém do Pará e fechou isso aqui, até hoje. Mas aí eu quero lhe dizer o seguinte, que Feijó ficou sem economia, né? E houve empreendimento, aliás, estava esse empreendimento da BR-364, estava se estruturando para sair de Rio Branco, aliás, era a Transamazônica, a BR-364, e ela vinha até Cruzeiro do Sul, passando por Feijó. Né? Seria um bom motivo, um bom momento para que o agricultor de Feijó, para que se formasse uma nova economia no município, uma nova economia de plantio, vamos dizer, de outras coisas, de coco, de borracha, aliás, borracha não, desculpe, de coco, de cacau, né? Já que a borracha tinha falido, madeira, pecuária e outras fontes econômicas que poderiam surgir com a BR-364 pronta e o tráfego dado de Cruzeiro do Sul ao Brasil, né, ao resto do Brasil. Isso. No entanto, Messias, essa BR, ela gorou, né? Ela gorou, né? E ficaram-se quantos anos? E nesse sentido, o produtor não se preparou, não teve a ideia de se preparar para quando a BR saísse, ele está com condição de mandar, levar, exportar coco, exportar cacau, exportar café e uma série de outras coisas, uma variedade, né, de outras coisas que nós poderíamos exportar. Então, não se preparou, e hoje nós estamos vendo que a BR saiu um tanto ruim, ainda que ainda está, mas o caminhão vem cheio e volta vazio. Inclusive o açaí, né? O açaí, quero lhe dizer que você falando no açaí, o primeiro festival do açaí foi eu que fiz. Eu lembro. Lembra? Foi feito ali Você era repórter ao lado do fórum. Ao lado do fórum, ali do bombeiro. Foi. Então ali, olha, a ideia foi do Gerson Meirelles, teve no gabinete, eu digo, coloca o projeto na Câmara que eu executo. Então, isso foi em 1979, se eu não me engano. Por aí assim mesmo, 79. Né? 1900, acho que foi por aí, não, você vê, 99. 99? 99. Eu entreguei a prefeitura em 2000, o Francimar. Então, eu assumi em 98 a prefeitura. Fiquei em 98 em função do Romildo ter renunciado. Fiquei em 98, 99 e 2000 passei a prefeitura do Francimar em janeiro de 2001, 1º de janeiro. Muito bem. Agora, Aurélio, chegou um momento, ou teve um momento na sua carreira, na sua vida, ainda muito jovem, que você passou a ser disputado por partidos políticos e por políticos renomados, que vinham para cá, Nossa Almeida, Rui Lino, Geraldo Jorge Calume. Eles iam para cá, e lá, uma das pessoas que eles primeiro procuravam aqui era o Aurélio Braga, ainda muito jovem, para quê? Para incentivá-lo a entrar na política. Com certeza. Com quantos anos você entrou na política, disputou a primeira política e foi para vereador? Eu entrei na política com 22 anos. 22 anos entrei na política.
Jorge Calume, senador da República, passou por aqui. Muito inteligente. Muito inteligente, saudoso, né? Senador Jorge Calume, que trabalhou muito pelo Acre, foi presidente do Banco da Amazônia, em Belém do Pará, atendeu muito, através do Banco de Desenvolvimento da Amazônia, que eles colocaram o Polo Amazônia, né? Aquele financiamento do Polo Amazônia para atender em diversificadas áreas na Amazônia. Então, o Jorge Calume, depois que deixou o Senado, foi presidente do Banco da Amazônia. Eu sempre me comunicava com ele, eu era prefeito naquela época, né, quando ele era presidente do Banco da Amazônia. Então, ele atendeu vários projetos aqui do Acre, projetos do Polo Amazônia, eram feitos pelos agricultores, pelo pecuarista, enfim, por outras áreas. O Jorge Calume chegou aqui, era senador, esteve em minha residência e me convidou, Braga, ele me chamava de Braga. Vamos disputar, rapaz. Vamos ser vereador, você é um jovem, você tem muita capacidade, é inteligentíssimo. É que ele me animou e eu disputei e ganhei de primeira, né? Ganhei para vereador. E quando eu entrei na Câmara de Vereadores, disse, vou ser presidente da Câmara. E no mesmo momento, quer dizer, ganhamos, e quando houve a eleição em janeiro, para presidente da Câmara, eu já ganhei para ser o presidente da Câmara. Tá certo? Certo. E logo em seguida, o prefeito aqui era nomeado na área de segurança nacional, e eu presidente da Câmara. Houve uma questão aqui muito forte do Teté, o irmão do Francilmar, com o Palheta, Raimundo Silva Palheta. Que era militar, por Era militar, era subtenente do Exército, e prefeito, na atualidade, nomeado pelo então governador Geraldo Mesquita. E lá houve uma questão e teve uma briga entre ele e o Teté, que era guarda da Polícia da Territorial, né? E foram as vias de fato, e o Palheta no outro dia saiu e disse que não voltava mais, e eu assumi a prefeitura. Tá entendendo? Assumi a prefeitura como presidente da Câmara, porque não tinha vice-prefeito na época, né? Era só o prefeito nomeado. E fiquei ali, Messias, e trabalhei bastante, fiquei quase que um ano ali à frente, né? Uns meses à frente. Justamente por isso que eu lhe digo, que eu fui ali, era de 78 a 79. Foi nesse período. E o Geraldo Mesquita não me deixou como prefeito e colocou o Costa. Você lembra? Também era militar. Capitão Costa, militar. Então, o capitão Costa, ele veio e eu entreguei a prefeitura para ele, né? E fiquei na tocaia para ver se lá na frente a gente seria prefeito. Todo mundo, você sabe, você foi repórter quando eu era prefeito, né? Comecei naquela época. Começou naquela época. Então, Messias, houve isso, meu filho. E nós trabalhamos devidamente bem naquele período, mas não foi ali que ficamos como prefeito, porque depois que saiu Costa, eu almejei e planejei ser candidato a deputado estadual em 1982. E o Romildo, então, era o prefeito. Quando o Costa saiu, o governador nomeou o Romildo, o Geraldo Mesquita, em função da dona Mocinha ter muita influência política e carinho pelo Eloy Abud e pelo Geraldo Mesquita, que era deputado estadual, e o Geraldo Mesquita era federal, ele trabalhava pelos dois, federal e estadual, Mesquita e Eloy Abud. E aconteceu que quando o Mesquita, como deputado federal, foi designado pelo presidente, que eu esqueço o nome agora, para ser o então governador do estado do Acre, que era nomeado também, né? E o Mesquita, então, pela força desse compromisso, dessa amizade e desse carinho que ele tinha pela dona Mocinha, ele nomeou, então, o Romildo Magalhães e tirou o Costa, o capitão Costa. E eu fiquei, então eu disse, bom, vou ser candidato a deputado. Eu ia ganhar naquela época, em 82. Aí o Romildo fez uma proposta. Disse, não, você fica na prefeitura, que eu entro para deputado estadual e você me apoia. Então, naquela época, era justamente 82, o Romildo saiu candidato, eu entrei, e fui nomeado logo em seguida, em março de 83, pelo então governador Joaquim Falcão Macedo, do qual a gente guarda boas memórias, né? Era muito formidável, muito bom de trabalhar. E ali, então, eu fiquei de 83 a 85, que foi justamente quando o Tancredo Neves ganhou. E o ministro da Justiça era
o então Fernando Lira. Fernando Lira, então, imediatamente exonerou todos os prefeitos de área de segurança nacional. E eu fui um deles que... E para quem não sabe, Feijó está na área de segurança nacional. Exatamente. Área de fronteira. Exatamente. E aí, Messias, quem assumiu o meu lugar foi o Zé Ivo. O Zé Ivo entrou como prefeito tampão, até se fazer uma eleição que quem ganhou foi o Ulisses Vereador. Isso. Entendeu? A gente tem essa história e depois eu exatamente me candidatei a vice-prefeito com Romildo Magalhães e ganhamos e fui vice-prefeito dele 1 ano. Ele renunciou para ser candidato a deputado estadual, isso as pessoas já quase não sabem, né? E aí, então, eu assumi a prefeitura e fiquei 98, porque nós ganhamos em 96, assumimos em 97. Então, ele tirou 97, e eu fiquei 98, 99, 2000, passei a prefeitura para o Francimar, que está assistindo nosso programa. O faraó. Passei para ele a faixa no dia 1º de janeiro de 2001. E até eu brinquei com ele, né, Francimar? Quando eu fui passando a faixa assim, de frente para ele, ele disse assim, toma aqui, 300 toneladas. Ele lembra que ele tem uma memória de elefante. Ele lembra? Pois é, aí achou muita graça e disse, pois é, mas o Francimar é uma pessoa que eu amo, sabe? É um amigo forte, porque ele é uma pessoa que, quando prefeito, rapaz, ele foi muito importante em Feijó, e também ele foi muito leal comigo, tá entendendo? Eu trabalhei para ele, ele foi uma pessoa muito leal, nós não temos o que dizer dele, ele atendeu todas as nossas demandas, todos os nossos pedidos, foi uma pessoa formidável, viu, Francimar? Você é realmente um amigo do peito. Agora, Aurélio, você foi rotulado e não sabia. Sei. Você chegou a ser rotulado como o prefeito mais caridoso. Caridoso? Você fez muitas caridades. Exatamente, fui. Tanto na prefeitura como na sua residência. Na minha residência. Então, naquela época, eu sempre ouvia falar e não tinha passado em Feijó ainda um prefeito que fizesse tanta caridade pelos mais carentes, pelos mais pobres, como você. Fiz mesmo. Ele fez? Fiz mesmo, eu fui um prefeito caridoso, porque isso é uma marca. Eu trouxe, porque você conhece a Bíblia. Veio do berço. Veio do berço, você conhece a Bíblia. Então, isso aí é uma marca que eu já trouxe da madre, do ventre da mãe, né? E assim como Isaías, Jeremias de lá, ainda antes que tivesses nascido, quando estavas ainda no ventre de tua mãe, eu já te chamei pelo teu nome. Então ele já nos chamou pelo nome para que nós tivéssemos essa caridade que continua até hoje. Você sabia? Aqui, você bateu ainda agora no meu portão, aqui é o dia todinho, batendo o pessoal, fala na minha sinetinha, tá em busca de alguma coisa, porque nós sabemos que o pessoal diz, o fulano tem isso, tem o auxílio natalidade, tem desse pessoal do Seringal, e tem mais o quê? Tem a Bolsa Família. Mas olha, Messias, com o problema que nós estamos vivendo hoje, a inflação galopante, tantas coisas que dificultam a vida do pobre, e aí, isso aí não vale nada. Esse quinhãozinho, essa mixariazinha que eles... Verdade. Então ele sai, aqui eu dou lençol, aqui eu dou rede, aqui é assim. Nós não podemos nos gloriar. Mas já que você perguntou, às vezes aqui ele chama a porta da esperança. A minha. A porta da esperança. Chegou por aqui, eu dou um pedaço de pão, eu dou um arroz, eu dou, sabe? A Zenilda às vezes reclama, minha mulher, eu digo, não, Zenilda, deixa eu fazer minha parte, faz a tua. Ou seja, continua trilhando. Continua, porque isso aí não é política. Isso aí não é política. Eu acho que você não deve ganhar... Isso é um gesto seu. É o gesto, né? E quando prefeito, eu atendi muita gente. Por sinal, o Vitório, nós tínhamos um camburão lá de óleo diesel, que o pessoal não tinha luz elétrica nos bairros, né? Tinha aquele camburão ali, o Vitório, só para ele despachar óleo diesel para o pessoal acender a lamparina ao redor da cidade, ali, na periferia, né, da cidade, aquele camburão ali, 200 litros de óleo.
Ali só para... Chega onde? A garrafinha, atenda todo mundo, porque tinha que atender. IPTU nós nunca cobramos, porque se a pessoa não tinha dinheiro para comprar nenhuma carne, um negócio para se manter, uma roupa, como é que ele vai tirar dinheiro para pagar IPTU? É verdade, Aurélio. Eu nunca cobrei. Ainda falando um pouco voltado para a Bíblia, não adianta você abrir a boca e só dizer que tem muita fé, é muita esperança. A fé tem que estar associada à caridade. A fé sem a caridade, você não chega em canto nenhum na caminhada para Cristo. Né? Sem as obras, é uma fé morta. Não chega, né, Aurélio? Com certeza. Bom, Aurélio, então vamos aqui. A vida profissional de Aurélio de Souza Braga. Você assumiu várias funções públicas no município de Feijó. Olha, eu aqui, iniciando, eu fui professor, né? Professor, fui vereador e não me afastei, porque eu podia acumular, eu continuava dando aulas e aí exercendo a função de vereador, o mandato de vereador. Então eu acumulava 2 salários, de vereador e de professor. Então, hoje eu sou aposentado professor. Eu ganho, eu digo aqui para as pessoas, olha, os meus quinhões, que o papai chama, o dinheirinho, eu ganho do salário da aposentadoria de professor. E a minha mulher também. Isso é o nosso salário, tá certo? Nós tivemos pela prefeitura, trabalhamos no erário público com muita lisura, tá certo? E ganhamos o salário de professor, que é a nossa aposentadoria. Então, como professor, eu exerci ainda um pouco de diretor da Escola Imaculada Conceição, ali. Esse eu não sabia. Pois é. Aí então eu fui, depois eu fui como vereador, aí fui prefeito, depois de prefeito eu fui 3 vezes, um pouquinho, aí eu de 87 a 85, de 98 a 2000. Aí isso é força do destino, né? Porque administrar Feijó é um tanto complicado, né? O Francimar sabe disso. E outros que estão aí. Quando a gente está fora da cadeira, pensa que é coisa, mas quando senta lá, a gente vê que realmente é totalmente diferente a responsabilidade e as questões que a gente tem que resolver por Feijó não ter aquilo que outros municípios maiores e mais importantes do Brasil têm. E nós não temos aqui empresas para oferecer empregos para isso, porque o povo não come rua, não come asfalto. Aí eu sempre digo isso, né? O povo tem que botar a panela no fogo, com feijão, com arroz, ter farinha na mesa, que a criança não come muita farinha, né? E, enfim, nós precisamos entender que para que o povo tenha uma vida mais regada, uma vida que possa estar exatamente com a sua barriga cheia, com a sua família alimentada, precisa que o município tenha uma economia estabilizada ou empresas que chegam e vão usufruindo aquilo que o município tem para dar empregos, né, não, Messias? É verdade. Para dar empregos. Então, você há de convir que eu me preocupei muito com isso, porque quem é prefeito de Feijó, Francimar, sabe, nunca deixa de ser. Nós estamos sempre acompanhando e queremos sempre melhorias para a nossa cidade. Nós estamos sempre vivendo e tendo esse sonho. E ajudando de uma forma ou de outra. Ou de outra, nós estamos orientando, né? E tendo esse sonho que Feijó vai melhorar. Que Feijó vai melhorar, vai dar melhores dias para o seu povo, né? Para a sua gente, para os seus jovens, para as suas crianças, para os seus idosos. A gente tem esse sonho. É um sonho daqueles que estiveram à frente do município. Isso. Aquilo que nós não podemos fazer, a gente queria que os outros fizessem quando chegasse ali na cadeira. Mas é muito difícil. Governar o município de Feijó é muito difícil. Até porque a maior fonte de emprego hoje ainda é a prefeitura. Bom, eu fiz uma pesquisa, hoje quem emprega? A prefeitura, o Estado, a Bolsa Família, o INSS e o Soldado da Borracha. É o que nós temos aqui de emprego. E um pouco o comércio, e um pouco, a crescer. Mas muito pouco, né? Muito pouco. O comércio é muito pouco, é uma demanda pouquíssima para atendimento de empregos, né, para geração de empregos, porque comumente, Messias, você há de convir comigo que Feijó, sempre o comércio, o dono do comércio, tem um parente que vai ajudar ali. Tem um sobrinho, tem um tio que está ali ajudando a ele. Se você for
ver isso aí, detectar em cada comércio, você vai exatamente convir que isso que eu estou dizendo é a realidade. Verdade, Aurélio. Mas deixa eu lhe dizer que eu ainda fui, né? Você perguntou, eu não disse tudo. Eu ia te perguntar, né, como foi a tua passagem pelo Hospital Geral de Feijó? Eu fui 4 anos diretor do Hospital de Feijó, depois que deixei a prefeitura. Então nós tivemos, o Francimar me deu um apoio e nós tivemos com o governador Jorge Viana, e na época eu estava do lado do Francimar, no partido dele, né? E aí eles me indicaram para ser diretor do hospital. E eu passei ali, Messias, 4 anos. Eu saí porque eu quis. Eu saí porque eu mesmo pedi ao governador para me exonerar. Por quê? Porque era muito difícil, as coisas muito difíceis, a gente pedia no fim, pedia, então, complicado demais. E eu um dia até que chorei lá dentro do gabinete do hospital, porque um rapaz deu um tiro no colchão, aquele colchão ali, e o colchão chegou e precisava de sangue, e eu tinha instalado o coisa de sangue ali, como é que nós chamamos? Eu instalei o banco de sangue ali no hospital. Fiz o lugarzinho de alvenaria, estava tendo sangue, mas não tinha o sangue que ele precisava naquele momento e ele estava morrendo. Então, eu havia pedido por ofício há vários dias e tinha reiterado, pedindo sangue, e não tinha chegado. E o Cotião, se não tivesse um avião na pista aqui, ele tinha morrido. E eu estava me sentindo quase que culpado daquilo. E, de repente, no outro mês, eu pedi para sair. Então, fui exonerado a pedido. E aí, meu companheiro, eu certamente quero dizer para você que depois que saí dali, eu também antes havia sido gestor aqui na época era a Inspetoria de Ensino, hoje é o Núcleo, né, de Educação do Estado. Eu fui ali também 3 anos no tempo do governador Flaviano Melo, 3 anos. E fui chefe do escritório do DERACRE aqui, 1 ano e meio. Fui chefe do escritório da Colonac 2 anos, a Colonac que atendia o agricultor, né? Depois que a borracha faliu, né? Isso, aí dá a fazer os ramais. Dá a fazer ramais, etc e tal. E com semente, com ferramentas, com veneno, né? Aí, enfim, nós tivemos ali 2 anos na Colonac. E certo é que aqui nós fomos muita coisa, né? Nós exercemos coisas que realmente as pessoas pensam até que não é verdade. Mas isso é tudo baseado na sua competência, na sua responsabilidade, de lidar com as coisas públicas, né? E a confiança que as autoridades tinham sobre você. Com certeza. Muita honestidade. Aonde eu passei, no hospital, aqui no Núcleo de Ensino, no DERACRE, na Colonacre, nunca me detrataram em nada, porque eu, acima de tudo, estava a honestidade, o princípio da honestidade, da moral, tá certo? E da criação que meus pais haviam me dado para que ninguém pode mexer naquilo que não é nosso. Papai, e o Aurélio consta nos autos das informações, do nosso texto, que Aurélio de Souza Braga também não tinha horário quando estava prestando serviço, ou seja, como prefeito, como vereador, como diretor de hospital, como inspetor de ensino. Por onde ele passou, ele não tinha horário para chegar nem para sair. Ele sempre trabalhava um pouquinho a mais, né? Se ele era o primeiro que chegava, era o último que saía, queria tudo arrumadinho. Ele era exigente, mas como diz o Jorge Calumno, numa entrevista que eu fiz com ele uma vez em Rio Branco, ele disse, meu amigo Messias, ele era prefeito, meu amigo Messias, bota uma coisa na cabeça. Todo homem organizado é exigente. Com certeza. Isso eu nunca esqueci, velho. É verdade. Realmente, toda pessoa organizada é exigente, tanto na sua casa como lá fora. Mas como eu podia exigir de você que você chegasse cedo se eu não chegasse? Então, aí no hospital, eu via todos os funcionários chegar, porque eu chegava ali 6h30. Aí, 6h45, quando o funcionário vinha chegando 7 horas, eu chegava, quem sabe, via quem chegava às 7, quem chegava às 7h05, quem chegava às 7h15, tá entendendo? E na reunião eu já falava, olha, eu dou um bom exemplo. Eu estou aqui, eu não fico dormindo para você depois dizer, não,
O diretor é o primeiro a dormir até 8 horas, chega aqui 9, depois que exigir que a gente chegue 7. É verdade. Agora, na trajetória política ainda, rapidinho, que já estamos já caminhando quase chegando no final da entrevista, mas já tem algumas coisas. A parte religiosa da vida do Aurélio Braga. Porém, antes, Aurélio Braga, você tinha um amigo político. Uma vez, certa vez, nós estávamos no hotel do seu Antônio Joel, eu, ele e o Valmir Campos. Certo. Nós estávamos conversando, que eu comecei a trilhar também na política muito cedo, assim, certamente, acompanhar, escrever, discutir. O Aloysio Bezerra tinha uma grande amizade por você. Com certeza, era meu amicíssimo aquele homem. Aloysio Bezerra. Agora, Aurélio, você lembra do Padre Guilherme? Demais. Eu fui coroinha, né, na igreja. A vida, vamos entrar na vida agora religiosa do Aurélio. Aurélio Braga, ele prestou serviços religiosos para a igreja católica. 60 anos. 60 anos. 60 anos. Aurélio, ele realizava até missas quando não tinha padre. Não, eu era o padre quebra-galho. Não, eu só tinha um padre aqui, o outro era eu, né? Foi-se embora o padre, mas nunca ficou sem realizações de missas na igreja, porque lá estava o Aurélio para realizar as missas. Com certeza, eu estava ali para fazer tudo. Eu exerci todas as pastorais da igreja, como coordenador de todas as pastorais da igreja católica. A igreja católica eu conheço bem e celebrei 16 anos. Celebrei na matriz, em outras capelas, e quando o padre chegava, que vinha das férias, ele só tinha o bispo falar para mim assumir com as irmãs, com as freiras. E eu fiquei celebrando ali na católica, celebrando, Messias. E eu tinha muito raiva de pastor. Eu tinha raiva de crente. Né? Criou-se, nasceu... Eu tinha um selo tremendo pela igreja católica. E eu tinha assim, raiva de pastor, de crente, eu não sei, era uma coisa minha mesmo, né? Um negócio que vinha de dentro. Mas, de repente, um dia Deus me chamou. Disse, por que você tem raiva de pastor, por que você tem raiva de crente, você vai ser crente, você vai ser evangélico, você vai ser pastor. Né? E então eu comparo a minha história com a história de Paulo, que era o Saulo, que caiu, né, a caminho da estrada de Damasco, na estrada de Damasco, ele ia para ali para perseguir, né? Então diz que ele de perseguidor passou a perseguido. Então hoje eu fico assim analisando a minha vida, o que eu era antes como católico e como foi que Deus me chamou. É tremendo. Está entendendo a conversão, o chamado. Eu não posso nem te dizer aqui agora que vai comer 1 hora esse testemunho. Mas quero te dizer que um dia, passando na frente da igreja evangélica, Deus disse, entre nessa igreja, Jesus. E eu disse, não vou entrar não. Aí depois ia passando de novo, entre nesta igreja, eu não vou entrar. Na terceira vez eu tive que entrar. Tá certo? Eu tive que entrar. Mas fiquei na frente da igreja, tinha umas beatas da igreja católica, né? Aquelas pessoas que são muito ali constantes na igreja, eu chamava de beatas. E de repente eu me escondi assim, lá no canto da porta, eu me escondi para que elas não me vissem, que a frente da casa dela, a igreja ficava na frente da casa delas. Para não dizer para a Zenilda, vamos ser sinceros. E aí a Zenilda estava para Rio Branco. E o pastor, então, olhou assim e disse assim, ei, eu fiquei lá no canto, seu lugar não é aí. Seu lugar é que aí me botou na frente da porta, na frente, na segunda carreira. Eu fiquei exposto. Né? Então, meu irmão, eu vim para cá, para casa, eu não sei como foi que eu vim quando eu entrei na igreja, a Zenilda de Rio Branco. Então, quando ela chegou, para dar só esse traço aqui, porque é muita coisa para finalizar, eu disse, Zenilda, eu vou para a igreja. Só que em vez de eu ir para a igreja católica, que tinha uma missa, ela chegou terça-feira, tinha uma novena que iniciava às 7, terminava às 7h30, eu fui para a evangélica, que eu tinha assumido há poucos dias, né, que eu tinha aceitado. E de repente, quando eu chego, ela pergunta, Aurélio, quando eu chego não, ela pergunta, Aurélio, cadê teu pai que não chega? Ele foi para a igreja, termina às 7h30, já são 8h30. O Aurélio disse, não, mas ele agora é crente. Ele agora é crente, mãe. Aí, de repente, que ele disse, ele agora é crente, eu chego, ela está costurando uma roupa e disse, aí, minha filha,
você me traiu, derrubou a banda da minha vida e eu vou lhe deixar. Tá certo? Mas aí, volte para a sua igreja. Eu disse, não posso mais. Não posso mais voltar. Certo é que hoje nós estamos há 13 anos ali na igreja, assumi como vice-pastor 5 anos, e hoje estou com 8 anos que eu sou pastor titular, né? Trabalhando com afinco, porque eu entendo que a obra de Deus é uma só. Não tem placa de igreja no céu, né? E isso realmente a gente sabe que é uma realidade, não existe. No entanto, nós precisamos entender que cada um faça a sua parte. Eu estou fazendo a minha parte enquanto você está fazendo a sua, o pastor está fazendo a dele, porque nós, um pastor só, nunca abraça todo mundo. É eminentemente impossível que um pastor, uma igreja, abrace todo mundo, porque o mundo é grande, tá certo? E aí esse mundo precisa que os pastores atuem. E eu estou ali atuando, estou arrebanhando 150 pessoas, 200 pessoas, você está arrebanhando 300, está arrebanhando 500, está arrebanhando 1.000, 2.000, e aí assim nós estamos fazendo um trabalho conjunto, colocando todos dentro do barco de Jesus, e certamente estamos fazendo a nossa parte, ganhando nossos galardões para a vida eterna. É verdade, Aurélio. Vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma pequena pausa e voltamos já com a continuidade do nosso bate-papo. Certamente. Bom, nós voltamos depois de um pequeno intervalo. Pastor Aurélio de Souza Braga e eu aqui, nós para todo o Brasil e para o resto do mundo. Quero mandar um grande abraço para você lá de Portugal. Temos lá em Portugal 9 acompanhantes na cidade de Portugal. Muito obrigado. Você da Espanha também, que tem mandado mensagem, algumas coisas de espanhol até que eu manjo, não totalmente. Grande abraço também para vocês. E aqui, rapaz, da Venezuela, nós temos 11 pessoas da Venezuela que já fizeram contato com a gente, mandaram mensagem. Glória a Deus. Tá certo? E vocês de todo o Brasil, vamos continuar nosso bate-papo com o ex-prefeito, ex-tudo de Feijó. Esse homem assumiu quase todas as funções públicas do município, e hoje é pastor e um grande pastor, e hoje tem a admiração da população de Feijó pelo pastor que ele é, pelas suas pregações, a sua facilidade em levar a palavra de Deus aos lares e às pessoas que frequentam a sua igreja. Amém. Bom, amigos, mas o pastor Aurélio Braga, ele escreveu o Novo Testamento em forma de cordel, foi isso? Foi isso. E me causou uma grande admiração, porque as minhas andanças, eu estou hoje com 48 anos que faço jornalismo no Acre, estive em Manaus, em Rondônia, mas eu não tinha visto ainda, tá, um artista fazer o que você fez, escrever o Novo Testamento em forma de cordel. Conta um pouco pra gente, Aurélio. Pois é, um dia o padre estava fazendo ali a igreja de São Francisco, ali no Bela Vista, e eu então era católico, eu disse assim, padre, eu vou escrever o Novo Testamento em literatura de cordel com a finalidade de angariar recursos para ajudar a construção da igreja. E o padre disse, é capaz? Eu disse, vou tentar. Então um dia eu me preparei, li o Novo Testamento várias vezes e disse, bom Senhor, agora está em tuas mãos, será que eu estou preparado? E eu fiz, Messias, o Novo Testamento, publicamos, fizemos uma extração, uma edição de 8.000 folhetinhos de bolso, e lá entreguei para a Igreja Católica e foram vendidos todos os 8.000 a R$2. A pessoa chegava lá na hora da missa, entrava no altar, ele pegava de uma caixa o livretinho de bolso e na outra caixa ele colocava os R$2. Isso aí ajudou muito. É tanto que eu não tenho nenhum livro. Eu lhe disse naquele dia, eu já procurei e o pessoal ainda me pergunta, cadê aquele livreto? Eu estou com vontade de republicar esse livreto, tá certo? Ficou muito bem feito. Tive uma proposta para vender meus direitos autorais deste livro, de literatura de cordel, o Novo Testamento, porque ele é muito fácil de você aprender com ele. É muito fácil se colocar no bolso, ensinar para aquelas pessoas que estão próximas a você, ensinar a colocar dentro das entidades, das repartições, e, enfim,
Aí você vai aprender melhor, porque está muito bem distribuído, essa literatura de cordel está muito bem distribuída, para você ter uma noção melhor do Novo Testamento. Está todo embasado no Novo Testamento, sem fugir a rima do princípio ao fim. Então eu fiz isso aí. Mas nós vamos resgatar, tentar resgatar. Vamos resgatar. E vamos levar ao público de todo o Brasil. Né, de todo o Brasil. Tá certo. Vamos fazer isso, né, Aurélio? Porque é uma obra digna de elogio. Agora tem Zé do Egito, né? Zé do Egito é outra literatura de cordel que eu terminei agora. Essa você terminou? Terminei agora e estou digitando, fazendo algumas correções. Eu li a história, que é, por sinal, muito bonita, uma história linda, uma história emocionante, a história de Zé do Egito. E eu, então, li 4 vezes essa história e disse, agora acho que eu estou pronto para fazer a rima da história de Zé do Egito, literatura de cordel. E fiz. São 246 estrofes. 246 versinhos, né? Então, estrofes. Eu aprontei, estou digitando, fazendo algumas correções, e eu vou também, eu vou publicar esse livreto. E eu tenho certeza que está bonito demais. Eu já li várias vezes e não tem falha. Que eu corrigi várias vezes já. Não tem falha, ele pode ser apresentado em qualquer parte do mundo. E todo mundo vai dizer assim, que obra perfeita. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas, né? Trabalhei muito, passei 1 ano e 8 meses. Porque, Messias, você rimar dentro do que já está pronto é difícil. Precisa você ter a veia poética mesmo, ter a paciência do poeta. Com alguns recursos literários que são dados ao poeta, certamente eu aprontei essa história de Zé do Egito, está uma maravilha. Quando eu publicar, você vai ver, que eu vou publicar logo agora, que está realmente um show. E nós vamos vir aqui, no cenário do pastor Aurélio, para nós publicarmos aqui, aí para os nossos amigos, para as comunidades do Facebook, do Instagram, do TikTok, e principalmente para você do YouTube. Você vai acompanhar, Aurélio Braga vai publicar aqui, você vai gostar. Você vai tentar adquirir, após a publicação, essa Novo obra. Testamento, republicar. Vai republicar. Outra edição, né, do Novo Testamento e publicar. Isso. Aí nós vamos publicar aqui, republicar também no canal, para que você acompanhe e você vai se maravilhar com mais essa obra do pastor Aurélio de Souza Braga. Agora, Aurélio, você também gravou, naquela época, o disco. Gravei o disco. Com quantas faixas? 12. 12 faixas. 12 faixas. Tudo música de sua autoria. Todas músicas de minha autoria, letras de minha autoria. Eu cantei Água Cristalina, né? Então, Água Cristalina, essa música, ela me inspirou muito porque eu estava parando água lá no chapéuzinho de palha que eu tinha ali, na hora de uma chuva, o violão lá comigo, e quando eu olhei para a água muito limpa, aí eu comecei, como água cristalina, Senhor. Aí já fiz a música e a letra. Né? Uma inspiração. Uma inspiração tremenda. E eu continuo fazendo hinos. Como eu lhe disse, fazendo música para as mães, eu fiz aquela música para as mães que rodou muito na AM, né? Não tinha FM ainda. Aquela Mãe tão boazinha, eu fiz no Dia das Mães, aí do ano atrasado, eu fiz mais meninos, acompanhamos aí os músicos, todo mundo é músico aqui, o F no Carrom. Enfim, nós fizemos aí, já estava com 6.000 visualizações. Aí eu não sei quantas está agora, porque o meu celular eu perdi, esse que eu estava com as visualizações, e eu não sei como eu captar de volta para saber quantas deram, né? 6.000 visualizações. Mas eu quero lhe fazer um convite, pastor, para maio, Dia das Mães, nós cantarmos ao vivo. Vamos cantar. No canal. A Vamos gente vai cantar ao vir vivo. aqui, na sua casa. Pode vir. Aqui nesse mesmo cenário. Com certeza. E nós vamos cantar ao vivo uma homenagem para todas as mulheres de Feijó. Vou cantar um hino de do minha autoria. Acre, do Brasil, do mundo, de autoria dele. Porque o Aurélio, eu lembro muito bem, ele gostava muito de cantar música do Paulo Sérgio. Bom, música do Paulo Sérgio, porque eu fui crooner no conjunto aqui 4 anos. 4 anos. 4 anos eu era cantor do conjunto, eu e o Finato Tamatu.
Nós dois cantávamos no conjunto, né? Por sinal, esse conjunto foi um conjunto muito bom, porque Feijó, as festas eram tocadas pelo Lucídio. Tu fosse uma sábia, era um saxofone, era um cheque-cheque, um triângulo, tá entendendo? E uma bateria que o Saruê, filho dele, tocava. Era isso aí, as festas. Quando surgiu por aqui o Monteiro de Marabá, de Belém do Pará, ali do Pará, né? Então ele disse, olha, eu, Marta Matoco, Zé Augusto, Edson, e o Amélio tocava bateria, e disse, eu vou trazer um conjunto para vocês, cada um paga o seu instrumento. Ele trouxe, meu filho, foi um sucesso, e o Lucídio desapareceu até do mapa, porque as festas ficaram sendo tocadas por nós. E eu era crônico, eu cantava, eu era imitador do Paulo Sérgio, eu cantava demais, eu cantava de horas seguidas. Isso. Tá entendendo? Então, eu tinha um peito forte para cantar. Hoje eu ainda canto, né? Mas na época eu lembro-me que eu cantava de verdade, era uma cigarra, como dizia o papai. Bom, Aurélio, então, para a gente ir fechando aqui nosso bate-papo, vamos falar um pouco da sua família. Amém, glória. Você é casado, deixa eu falar só um pouco aqui sobre uma parte da origem da Zenilda, sua esposa. Glória a Deus. Que a Zenilda, amigos, ela é filha do casal Pedro Rodrigues Cavalcante, que não tinha tanto estudo, mas era uma fonte de sabedoria. Aqui, com certeza. Muita gente gosta de se aconselhar, de ouvi-lo, porque Pedro Rodrigues tinha uma resposta para tudo, tinha um conselho para qualquer situação. Né? E também a tia Lídia, que era minha tia legítima da minha mãe, eu chamava de tia. E a tia Lídia, que sofria muito com a terrível dor na cabeça. Exatamente. Ela tentava curar, cheirando álcool. Isso aí era hereditário, porque a minha mãe também, Aurélio, sofreu muito com dor na cabeça. Foi quase que a vida inteira. Então, o que eu sei é isso aí. Agora, Aurélio, vamos falar um pouco da sua família, da Zenilda, dos meninos. Exatamente. Há quanto tempo você está casado, Aurélio? Michel, eu estou casado hoje há 51 anos. 51 anos. 51 mais anos. De meio século. Mais de meio século. Tenho uma esposa maravilhosa, tá certo? E eu tenho com ela 4 filhos e tenho uma filha que passou agora aqui, que não é filha dela, né? Eu tinha 25 anos, é bom que se diga, ainda era muito jovem, então tem essa filha que hoje a Aurenilda é a mais velha, que tem 50 anos, e ela tem 48, ela está até aqui em casa, agora ela mora em Rio Branco, casada, é muito bem sucedida, o marido dela trabalha muito bem, é dona da empreiteira lá de uma construtora, firma construtora, e ela está aqui comigo hoje, aqui ela sempre vem nos visitar, se dá muito bem com a Zenilda, e está aí com os meninos, né? Então é uma família que tem valor, né? E eu hoje me sinto muito feliz por ter a Zenilda como minha esposa, muito compreensiva, uma mãe dedicada, uma avó dedicada, aquela pessoa que realmente... É uma sustentação, né? É uma né? sustentação, faz tudo. E eu... É assim, a minha família é uma família... Os meninos não quiseram me deixar, o Érico, mas o... Então eu tenho o quê? Eu tenho a Aurenilda, que é a mais velha, a Anice, que é essa. Aí tenho o Érico, dos homens, o Erison, que hoje é sargento da PM, trabalha ali em Tarauacá, e o Everton, que é o mais novo, o Everton. E para você, não prestou atenção, começa todos com a letra E. Agora eu estou até me confundindo, chamando ele, né? Eu estou chamando eu estou com o Erison e estou chamando ele de Everton. Às vezes estou com o Everton, estou chamando ele de Erison. Então é assim, né? Mas Messias, a vida é assim, né, meu filho? Mas você tem uma família maravilhosa. Tenho uma família, meus filhos nunca me deram família. trabalho, graças a Deus, todos estão casados, nunca foram presos, nunca criaram problema, nunca brigaram na rua, nunca trouxeram problema para a minha vida, nunca tiveram essa intenção de droga, de usar droga, ser usuário de droga. Isso para mim, rapaz, é uma maravilha. Eu oro todos os dias, todas as madrugadas, agradecendo a Deus por isso. E oro por todos nós. Hoje nós temos uma missão muito forte, toda 4 horas da manhã a gente está orando. E oramos por todos, por você, por todas as classes, por todos aqueles que estão na terra, né? Para que o Senhor possa tocar nos corações, para que o Senhor possa estar presente na vida de cada um de nós, né? Nos moldando, trabalhando a nossa maneira de viver, trabalhando o nosso porte de ser pessoa digna, capaz de compreender as dificuldades dos outros e também amar os outros, né? Porque Jesus disse: eis que vos dou um novo mandamento, amai-vos os outros como eu vos amei.
Então, nós embasados nisso, amando ao Cristo Redentor, aquele que morreu na cruz para nos salvar, né? Ele realmente diz, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo, mas ele também não nos força a segui-lo. Aquele que quiser seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E que seja de coração. E que seja de coração. Então, hoje nós servimos ao Senhor com muita alegria, de coração, com muita alegria. Temos uma família bonita. Eu nunca briguei em Feijó, nunca fui preso, nunca fui à delegacia, nunca fui ao fórum, nunca... Você sempre foi um cidadão a dar exemplo. E também não tenho inimigos aqui nessa cidade, nenhum. Todos são meus amigos, eu falo com todo mundo. Agora, o senhor chamava as pessoas, meu irmão, de caríssimo, né? Era caríssimo. E eu agora, rapaz, só trato as pessoas de irmão, né? Todo mundo para mim. Mas é bom, isso é muito bom, né? Chamar de irmão. Então eu não conheço as pessoas, mas eu chamei irmão, tudo bem, irmão? Tá entendendo? É como diria a música do Geraldo Azevedo, caminhando ou não, braços dados ou de mão dadas, somos todos irmãos. Todos irmãos. Todos então irmãos. Eu sou assim, eu trabalho dessa maneira. Na igreja, estou sempre atento. Ali há 13 anos, não tem uma pessoa que diga que eu fui ruim, que eu me xerique. O meu trabalho ali, a minha missão é salvar almas, né, para Cristo Jesus. E temos feito o nosso trabalho com muita honra, com desapego às coisas do mundo, trabalhando para que o Senhor possa ouvir todos os nossos pedidos e que a igreja seja fortalecida por aqueles que amam a Cristo e que estejam sempre em obediência, em fidelidade, porque sendo Cristo a cabeça da igreja, ele não pode ter um corpo pecador. Então, se Cristo é a cabeça, tem que ter um corpo santo. E a igreja é santa. Muita gente diz assim, a igreja é santa, porém pecadora. Eu não concordo. Porque como é que Cristo vai ser o cabeça de uma igreja pecadora? Então, Cristo tem que ser o cabeça de uma igreja santa. Verdade. Não é verdade? Verdade. Então, eu me sinto muito feliz no trabalho que eu faço. Estou lúcido ainda, trabalho, ainda louvo, ainda faço músicas, componho, ainda escrevo. E por que, MC? Porque nunca bebi cachaça, nunca fui atrás de vícios, e isso está me dando uma segurança muito grande agora. Agora que eu estou firme. Eu olho para o Roberto Carlos com 83 anos de idade e ainda está firme, né? É um homem firme. E eu vejo assim que a minha lucidez é grande ainda, eu vejo as coisas com muita precisão, tá certo? E procuro resgatar tudo aquilo que é importante para que a nossa vida seja uma vida pautada na moral, tá certo? Na moral, porque a moral está acima de tudo. É uma identidade do homem, né? A moral, que faz com que o homem tenha um trânsito livre dentro da sociedade. Que a cela, se ele não tiver essa moral, essa identidade, ele está sempre sendo criticado. Olha ali, é esse fulano apontado. Então eu tenho certeza que eu não sou apontado e nem rotulado, porque eu tenho feito por onde não ter essas falhas para que alguém possa me rotular e me apontar como uma pessoa ruim, como uma pessoa fora dos trâmites da lei e que está sempre buscando fazer o mal. Não, eu só quero fazer o bem. E hoje Aurélio digamos, a serviço de Deus aqui na Terra. Bom, Geraldo Azevedo dizia, caminhando e cantando, seguindo a canção. Braços dados ou não, somos todos irmãos. Glória a minha. Diria o poeta, escritor e cantor Geraldo Azevedo. Bom, vamos finalizando o nosso bate-papo. Quero agradecer ao pastor Aurélio de Souza Braga. Nós já nos comprometemos aqui diante da câmera e que em maio vamos fazer uma homenagem às mulheres. Exatamente. Vamos vir aqui cantar uma música ao vivo com o pastor Aurélio, música de autoria dele mesmo. Pastor, eu quero agradecer. Muito bem, eu também agradeço, foi ótimo. Não agradecer o povo, né, que nos assistiram. Isso. Né? Bom, amigos, então, para vocês, nosso muito obrigado. O pastor Aurélio vai se despedir de vocês também. E nós prometemos voltar amanhã. Mas daqui a pouco tem mais uma chamada entre eu e o pastor Aurélio Braga. Pastor, muito obrigado. Fique à vontade para se despedir dos nossos amigos, nossos ouvintes, nossos irmãos. Eu quero agradecer de coração, primeiramente a Deus, que é o nosso Pai, é o nosso Criador, que é santo, santo, santo.
E também a você, Messias, a sua ajudante, principalmente a você que nos convidou para essa entrevista. Que maravilha, isso é uma coisa muito importante. Você está resgatando os valores, né? Esses valores tão imprescindíveis para a continuidade da história de Feijó. Porque Feijó, a sua história é esquecida. O povo, o jovem, não sabe da história de Feijó. Então você está resgatando muito com pessoas como eu, como outros que ainda vão ser entrevistados, talvez o Francimar, que conhecem bem a história dessa cidade, como eu lhe disse, de Feijó com 2 ruas. Então agradeço de coração. Esse trabalho é um trabalho que traz o fortalecimento da história do nosso município. Da nossa própria cultura, da nossa própria cultura, e acima de tudo, um trabalho digno de ser apresentado. E eu quero te agradecer os nossos ouvintes, né? Aqueles que estão conosco agora aqui, ligados conosco aí nessa entrevista, e dizer para você que eu amo vocês, eu amo a minha terra, eu amo o Brasil, eu amo estar aqui neste lugar, porque este lugar é um lugar pacato, é um lugar onde foi preparado para aqueles que amam a natureza. Eu sempre digo, Messias, finalizando com uma coisa que eu mesmo fiz, né? Então eu digo assim, Feijó, os visitantes adoram com ternura, é um verso que eu fiz, tá certo? Os visitantes adoram com ternura, Feijó. Aqui chegando já não querem nem sair. Teus verdes campos com o teu céu cor de anil, Feijó, nos dá certeza que és pedaço do Brasil. Muito bem, então deixa eu completar aqui. Olha, se você quer descobrir ou tem dúvida da existência de Deus, vá admirar a natureza. Porque na natureza você descobre que Deus existe, o quanto Ele é perfeito. Amém. Grande abraço a todos. Glória a Deus.